Primeiro vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Depois dessa leitura nós vamos lá para voltar um capítulo antes, o número 11. Diz-nos assim: E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos igualmente, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Davi a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7: Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Só até aqui, vamos voltar para o 11, 1, 2, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Diga assim: Davi ficou. Versículo 2: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, do palácio, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando, tendo com ela relação, se deitando, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela, Batseba, para a sua casa. Amém? Graças a Deus. Tome sua sede. Irmãos, eu quero aqui deixar apenas uma reflexão aos nossos corações antes de nós ceiarmos. No versículo 1 do capítulo 11, nós vamos perceber que há uma guerra, Jonas, há uma guerra
E Joabe e o exército de Davi vão à guerra, a fim de guerrearem contra, diz o texto, os filhos de Amon. Diga assim: existe uma guerra. E o versículo 1, ele vai nos mostrar que quando Joabe, o exército de Davi, vão à guerra, o rei Davi decide ficar em Jerusalém. Diz o texto, porém, quando o texto vai dizer porém, ele está dizendo que quem está não era para estar. Joabe, o exército vão à guerra. O certo era para estar escrito assim, missionária Silene: Davi, Joabe, que é o chefe do exército de Davi, foram à guerra. Esse porém é um porém que vai nos mostrar que alguma coisa, irmãos, está errado, que alguma coisa está fora da sua normalidade. Quando o texto diz, porém, Davi ficou em Jerusalém, o texto está mostrando que Davi está ficando quando era para ele ter ido. Ouça isso. Alguns dizem que pelo fato de Davi ter uma coroa, ser rei, não havia necessidade do mesmo em sair à guerra. Mas nós sabemos que esta afirmação é errada, porque na Bíblia, a Bíblia mostra vários reis de Israel na guerra. E o capítulo 12, versículo 28 e 29, quando Joabe saiu para pelejar contra os filhos de Amon, lá na frente ele chama Davi e o povo, e Davi vai guerrear e pelejar. Ou seja, Davi não foi, mas posteriormente, quando Joabe tinha o controle da situação, ele manda chamar Davi, e Davi vem guerrear. Os irmãos estão me entendendo? No versículo 1, no versículo 1 diz que no tempo em que os reis saem à guerra, a pelejar. No versículo 2, ou melhor, no versículo 2, sim, nós vemos alguém ficando de fora daquilo que era para ele estar dentro. Ouça isso. Quando Davi resolve não ir para a guerra, porque ninguém no exército é obrigado, mas quando se trata de ser voluntário, que não é o caso, mas alguém que se utiliza do trono para poder arranjar
uma forma de ficar e não ir para a guerra, não é pelo simples fato de não ir, não é porque Davi estava indisposto, acordou de manhã, acordou cansado, não é porque Davi acordou com dor de cabeça, com algum problema físico, não é porque naquele dia ele não estava afim de guerrear, pois o texto deixa claro que era dever dos reis estarem nas guerras, em guerra. Então o versículo 2 mostra que Davi está onde não deveria estar, e o versículo 1 mostra que onde ele deveria estar e não estava. Ouça, existe muita gente na igreja estando onde não é para estar, e Deus querendo vê-lo em um lugar onde ele não se encontra lá. Dê glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão me entendendo? Veja o contraste do versículo 1. Os irmãos não fecharam a Bíblia não, né? O do ensino. Para o versículo 2. A Joselina ali, só dando a página, olhando. Isso aí. Então veja o contraste do versículo 1 para o versículo 2. No versículo 1, uns se preparam para ir à guerra e guerrear. Porque muito maior que a guerra é o propósito pela qual lutamos por ela. E no versículo 1, aqueles que entendem um propósito que é maior do que a guerra, vão guerrear, vão para o lugar onde se deve estar, no campo, na guerra, no lugar, muitas das vezes, onde Deus quer nos ver, Ele não nos encontra. Dá uma glória a Deus, você pode perder o gosto. No versículo 2, Davi está deitado, descansando em seu leito e passeando no terraço do palácio. No versículo 1 estão em guerra, no versículo 2 outros estão à mercê da guerra, descansando quando não é para descansar, perdendo tempo quando não é para perder, se embaraçando com os negócios desta vida quando não é para se embaraçar. Não é porque estamos no palácio, na igreja, não devemos cruzar os braços, precisamos guerrear. Uns estão em guerra, arriscando a vida, matando, morrendo,
limitado, mas estão no lugar que é para estar. Uns estão se preservando, uns estão descansando espiritualmente, mas estão no lugar em que não é para estarem, porque estamos em guerra. Diga assim: tempos de guerra, não tem tempo para descanso. Eu costumo brincar com os obreiros que são bem próximos de mim. Quando a gente está trabalhando de forma intensa, irmão Dinho, uma vez nós amanhecemos aqui, o Jonas, o Jucinei, 6 horas nós saímos daqui, começamos de noite, amanhecemos trabalhando no banheiro. O leite ficou até umas 3 horas, 4 horas. Aí quando foi 6 horas, fui para casa, fiz um café, troquei de roupa, aí liguei para o Cleito, estou passando aí para nós lá na Ronça comprar o material. Aí eu digo para eles: quando chegar no céu, a gente pega a nossa rede e ata lá e tira um descanso. Porque em tempos de guerra não tem como descansar. E eu digo para ele: lá no céu a gente descansa. Aí, se Deus abençoar, né, Luciano? Uma ervazinha lá, uma água, um gelo, estamos tereré, né, se balançando na rede, né? Irmãos, e ouço o que entristeceu meu coração, lendo isto lá no quartel, que ninguém não vai à guerra sem que ele tenha um motivo para isso. Ouça isso. Ninguém não vai à guerra, Edson, sem que ele tenha um motivo para não ir. Porque era dever do rei estar lá. Pois bem, e o que levou Davi a ficar no palácio? Davi, que sempre foi referência de um líder, de um rei, que estava à frente das batalhas, das guerras, juntamente com o seu exército, que levou Davi a ficar no palácio. O que levou Davi a não estar junto com os outros na guerra? Por que Davi fica? Por que Davi não está na guerra? Por que Davi não está no lugar que era para ele estar? Pelo contrário, ele estava no palácio, descansando e passeando. Redobre sua atenção, olhe para cá. Ouça. Deus abençoe a vida do meu irmão, o pastor Edson, que está ali. A cena, levanta a mão. Está ajudando o Jonas numa pintura lá na Bolívia. Passando alguns dias aí. Por que Davi fica? Sendo que não era para ele ficar. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Foi justamente, ouça isso, Davi ficou. E ficou por quê? A razão, o motivo foi justamente o desejo de pecar que ele havia colocado no coração. E colocando, ele se esquiva da guerra para executar
executar o que ele havia premeditado. É aquele pecado que a gente planeja, que a gente assenta no coração de forma planejada. Davi assentou no seu coração. Eles vão à guerra, e indo, pouca gente fica no palácio, e eu estou só, e eu vou maquinar o desejo do meu coração. Ouça, ninguém peca da noite para o dia. A consumação do pecado é a consequência de um desejo que vem sendo alimentado há algum tempo, sim ou não? Tiago, ele vai dizer que o pecado tem uma mãe, e que a morte tem uma avó. Primeiro capítulo de Tiago, capítulo 1, versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, que é um desejo desenfreado da carne. Depois de havendo a concupiscência, o desejo desenfreado da carne concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Versículo 1 aqui, versículo 2, vemos que uns estão em guerra, porque é momento de guerrear, e outros que eram para estarem guerreando conosco, estão passeando, decidiram não se envolver, porque estão planejando algo. Quem está em guerra não tem tempo para passear e descansar. E quem passeia em tempos de guerra está vulnerável e facilmente pode ser atingido pelo inimigo. Diga assim: Deus, eu estou em guerra. A tal ponto que não temos tempo para premeditar o pecado em nossos corações. Aleluia! Quando vejo Davi passeando em tempos de guerra, eu me lembro de Satanás respondendo a pergunta de Deus: de onde tu vens, Satanás? O que ele diz? De rodear e passear pela terra. Quem está em guerra dificilmente terá tempo para se distrair com outras coisas que não seja com a batalha que está envolvido. Paulo disse a Timóteo: tu, pois, Timóteo,
sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Por quê? Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, e ele faz isso a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia! Mas quem passeia em tempos de guerra sem armadura e armas de guerra, alguma coisa está errada. Quando a igreja, os membros, estão em campo guerreando juntos, em oração, em consagração. Agora nós temos, desde janeiro, todos os dias nós oramos, e todas as quintas-feiras nós consagramos. Quando a igreja, os membros, estão em campo guerreando juntos, e um ou outro não se ajunta nessa guerra, não é a igreja que está errada, ela está guerreando, ela está na guerra, no lugar certo. Mas aqueles que não estão onde é para estar, o inimigo se aproveita da sua vulnerabilidade, do seu passeio, e os vence e os leva ao fracasso. O apóstolo Pedro, para nós encerrarmos, partimos aqui para o... diz assim: o diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, a fim de nos tragar. E quem passeia torna-se alvo fácil dos dentes do diabo. Torna-se presa fácil. Davi comete um crime quando, querendo esconder o seu erro, coloca Urias à frente e Urias morre. Davi comete um crime doloso quando há intenção de matar, e qualificado, quando há intenção de matar. Davi mata Urias para tentar encobrir o seu erro, mas não sabia Davi que o Senhor da guerra podia até estar lá com o exército na guerra, mas ele conhecia o que se passava no palácio também. E Davi tentou, Jonatas, por aproximadamente 9 meses encobrir o seu pecado, porque o menino nasce, Davi em silêncio, até o momento de Deus levantar o profeta e chegar até ele e fazer com que a ficha caísse. E hoje é assim, irmãos, ou melhor, não é assim. Ninguém quer que um pecado encoberto seja descoberto por uma verdade. Eles querem que quem tome conhecimento seja conivente com aquilo que ele está fazendo e errando. Mas Deus que zela pela igreja, que zela por aqueles que estão na guerra, levanta um profeta
Natan, que era o seu profeta a tiracolo, que era costume da época, ter conselheiros e profetas nas proximidades do trono para consultar o Senhor. E Natan chega, conta a parábola que nós aqui lemos, mas ouça isso. A parábola contém um homem rico, a parábola contém um homem pobre, a parábola contém uma cordeira pequena de criação do homem pobre, e a parábola contém um viajante que vem visitar o rico faz banquete. Quem é o homem rico da parábola? Davi. Quem é o homem pobre da parábola? Urias. Quem é a cordeira pequena de criação? Batseba. Quem é o viajante? Quem é o viajante que sai? Quem? Quem é o viajante? Fala alto, João. Diabo. Essa culpa aqui não é do diabo, não. O viajante é o desejo da carne. E no desfecho, então disse Natan a Davi: tu és este homem que era para ter ido à guerra e não foi. O fracasso espiritual de muitos aqui se dá pelo fato de não estarem onde Deus quer que eles estejam. E quando não estamos no lugar que Deus quer que estejamos, o viajante vem, desejo da carne, e nos leva ao fracasso. Aí daqui surgiu o Salmo 51, de pé, nós vamos ler. Aleluia. O único pecado que um homem comete no corpo, que não é perdoado, é o pecado não confessado. Davi não se arrependeu, não confessou. Bastou Deus levantar um profeta para falar a verdade, para dizer: tu está em pecado, tu errou, precisa se arrepender. Davi, quando ouve isso, se arrepende, cai em pranto, diferente de alguns que pegam a carta, que mudam de igreja, mas não querem ser tratados. Davi reconheceu o erro, disse: eu era para ter ido, fiquei, o diabo me derrubou. Mas Deus, que é grande misericórdia, estende a mão para Davi. Mas ele diz: porém, a Bíblia vai dizer lá que Deus amou, mas porém, a espada da tua casa não se apartará. Ou seja, a tua família, Davi, vai sofrer as consequências do teu pecado. Está perdoado, mas a tua família vai sofrer. E nós vemos que depois
pessoas querem botar culpa na igreja porque a família está sofrendo. Será que não é referência de um crente espiritual no lar? Será que é por falta de referência espiritual ou de pecado, com presença de pecado encoberto, que a igreja está fracassando? A família está fracassando, melhor dizendo. Glória! Não coloque a culpa, a carga a outro, sendo que ela é sua. Aleluia! Vem guerrear, vem orar, vem consagrar, vem congregar, vem para a guerra. Aí no Salmo 51, Davi compõe, porque ele percebe que quando o seu pecado é denunciado, ele tinha perdido algumas coisas. Havia algumas coisas que ele tinha perdido por falta da presença na vida dele. Ouça isso. Nós sabemos quando de nós é tirado o que Deus nos deu. Nós sabemos. Nós conhecemos quando eu estou bem espiritualmente. Eu sei, Luciano. Eu sei quando eu estou bem. E Davi só percebe quando o seu pecado é denunciado, que ele não tinha mais a alegria da salvação. A presença do Espírito tinha se retirado. Ele começa a compor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi percebe a proporção, o tamanho daquilo que ele havia feito. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi percebe o que ele não tinha percebido, que ele estava sujo, que as suas vestes estavam manchadas. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim agora. Contra ti, diz ele, contra ti somente, Deus, pequei e fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Ele está dizendo que a minha mentira não conseguiu apagar a verdade de Deus. Purifica-me com sopa e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 8, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o 10, ele diz: cria. Ele está pedindo para criar. Se ele pede para criar porque morreu, não existe mais. Ele não diz ressuscita, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque a pureza do meu coração eu perdi. Cria em mim um coração puro e renova em mim um
que não brinca de ser diabo, que é um vacilo para te envergonhar, para te levar ao fracasso, para te destruir. Mas que nunca, até porque não somos super-homens e super-mulheres, que nunca, por um deslize, se nós assim fomos pegos de surpresa e venhamos cair, que nunca falte em nós arrependimento para se levantar em Deus outra vez. Amém. Graças a Deus. Só 3 gritos de glória, irmão, só para. Toma o seu assento.